Olá, gente, eu sou o James e eu vou fazer um resumo sobre o período da monarquia aqui em Portugal. Vocês sabem, o nosso governo é a democracia. Mas agora uma pergunta: será que sempre foi assim? Ora, meus amigos, nem sempre foi assim. Ok, vamos viajar no tempo até 1128. Onde Dom Afonso Henriques lutou contra sua mãe para não se unir ao Condado de Galiza, pois sua mãe queria se unir ao Condado de Galiza, o condado de sua irmã. Afonso Henriques sai vitorioso. Em 1139 foi feita a Conferência de Zamora e só em 1143 que Dom Afonso Henriques foi conhecido como rei e o Condado Portucalense foi conhecido como um país por Papa Alexandre III, tornando-se Dom Afonso Henriques o primeiro rei de Portugal. Afonso Henriques morre e quem herda o trono dele é Dom Sancho I. Para quem não sabe, quando o rei morre, quem o herda é principalmente os filhos, mas quando é solteiro e não tem filhos, é o irmão. Dom Sancho I morre e quem o sucede é Dom Afonso II. Dom Afonso II morre e o seu sucessor é Dom Sancho II. Dom Sancho II morre e quem herda o trono é Dom Afonso III, que conquistou definitivamente o Algarve. O sucessor de Dom Afonso III é Dom Dinis, que fundou a primeira universidade escolar de Portugal. Dinis morre e quem lhe sucede é Dom Afonso IV. Quem sucede Dom Afonso IV é Dom Pedro. Dom Pedro morre e quem lhe sucede é o último rei da primeira dinastia, o Dom Fernando. Quando Dom Fernando morreu, houve a crise de sucessão de 1383 a 1385, pois Dona Leonor Teles, esposa de Dom Fernando, não quis assumir o trono e quem assumiu o trono foi sua filha Dona Beatriz, que era casada com o rei de Condado de Galiza. Não me lembro muito bem, mas ok. Dom João I, mestre da Viz, acaba por reclamar o trono de Portugal após ter vencido a Batalha de Aljubarrota em 1385. Dom João I, mestre da Viz, morre e quem lhe sucede ao trono é seu filho Dom Duarte. Sucede a Dom Duarte é Dom Afonso V. E quem sucede a Dom Afonso V é Dom João II. Sucede a Dom João II é Dom Manuel I. O sucessor de Dom Manuel I é Dom João III. João III morre e seu neto Dom Sebastião, com o cognome de O Desejado, tinha apenas 3 anos ou 4. Assim, assume o trono Dom Henrique, cardeal. Dom Sebastião, quando faz 14 anos, finalmente assume o trono de Portugal. Na Batalha de Alcácer Quibir, morre Dom Sebastião. Ou desapareceu? Nunca se sabe. Pode voltar numa manhã de nevoeiro. E quem o sucede ao trono é o seu tio-avô, Cardeal Dom Henrique. Cardeal Dom Henrique era muito velhinho e só reinou 2 anos no trono de Portugal. Depois da morte de Cardeal Dom Henrique, houve uma nova crise de sucessão. Tinham 3 candidatos, os netos de Dom Manuel I, Dona Catarina, que acabou por desistir, Dom António, prior do Crato, e Dom Filipe II de Espanha. Qual destes será o rei de Portugal? A nobreza e o clero apoiavam muito o rei Dom Filipe II de Espanha. Mas só que o povo português não estava de acordo, pois não queria perder a independência para a Espanha. Então quem assume o trono é Dom António, prior do Crato.
Só que Dom Filipe II de Espanha não está de acordo e convoca as Cortes de Tomar para invadir Portugal. Assim, Dom Filipe II de Espanha reclama o trono, se tornando Dom Filipe I de Portugal. Quem lhe sucede é Dom Filipe II de Portugal e Dom Filipe III de Espanha. Quem sucede a Dom Filipe II de Portugal e Dom Filipe III de Espanha é Dom Filipe III de Portugal e Dom Filipe IV de Espanha. Quando Dom Filipe III morre, há uma revolução portuguesa, em que Dom João, Duque de Bragança, reclamou o trono de Portugal, se tornando Dom João IV de Portugal e iniciando a Quarta Dinastia. Quem sucede a Dom João IV, Dom Afonso VI, e quem sucede a Dom Afonso VI é Dom Pedro II. Quem sucede a Dom Pedro II é seu filho Dom João V, que deu início à monarquia absoluta. Quem sucede a Dom João V é seu filho Dom José I. No reinado de Dom José I, houve um terremoto em Lisboa em 1755 e o Marquês de Pombal, ministro de Dom José I, foi o responsável por mandar reconstruir a cidade de Lisboa. José I morre e quem o sucede é sua filha Dona Maria I. Sucede a Dona Maria I Dom João VI, que deu fim à monarquia absoluta e começou com a monarquia constitucional, pois em 1822 houve a primeira Constituição de Portugal. O rei não podia concentrar todos os seus poderes em si, tinha de concentrar nas outras pessoas também. Dom Pedro IV. Sucede a Dom Miguel é sua filha Dona Maria II, pois ela construiu muitas escolas em Portugal. Sucede é seu filho Dom Pedro V. Dom Pedro V morre e quem o sucede é seu irmão Dom Luís I. Dom Luís I não quer mais governar o trono e quem passa a governar o trono é seu filho Dom Carlos. Em 1908 ocorre um regidício. Para quem não sabe, o regidício é o assassinato de um monarca. Dom Luís I e seu filho Dom Carlos são assassinados com a mesma bala. Quem sucede ao trono é o irmão de Dom Carlos, Dom Manuel II. Dom Manuel II só reina durante 2 anos, porque em 1910 deu-se a implantação da República. Então, gente, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!